aula, tá? Não, não tem problema. Sem problema. Só vou contar o fim, né? Não tem problema. Não tem problema. É isso aí. Boa pergunta da Aline aí, ó. Vira uma enquete. Bom, então, hoje, no final da aula, nós temos o nosso sorteio, 12h30 exatamente. Qualquer coisa eu paro a discussão que a gente estiver fazendo para fazer o sorteio. Depois eu vou explicar, né? Quem não tiver aqui não vai ser sorteado. Se alguém for atender a campainha nesse momento e for sorteado, não vai ser sorteado também. Então, nada de atender a campainha agora. Depois, para quem não estava aqui, depois eu explico o que vai ser sorteado, tá? Não vai embora. Duas coisas que eu esqueci de falar na aula passada. Espero que eu não esqueça agora, porque não vai ter como falar mais nada. Primeira, sobre Augusto Matraga ainda, né? A versão mais nova, mais recente do filme, o final também não segue a sacralização. Então, essa versão contemporânea com o João Miguel, acho que é o nome dele, né, o ator, também segue essa perspectiva do cinema novo em desmistificar o Matraga. Tá? Então, faltou esse comentário. Outro comentário que faltou é sobre o Sarapalha, né? O que eu faço com ele em sala de aula, né? O curso é sobre a sala de aula, eu esqueci de falar isso. Eu peço um mapa conceitual. Por quê? Você teve uma perspectiva entre múltiplas disciplinas. Então, é importante que o aluno relacione essas múltiplas disciplinas. O mapa conceitual funciona muito bem nesse sentido, né? Fica bem visual, não precisa fazer um texto, às vezes a gente só pede texto, 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 então o mapa conceitual funciona bem naquela aula do Sarapalha. Quando eu apliquei, os meus alunos não sabiam muito bem fazer mapa conceitual, né? Mas é uma coisa que eu vou trabalhar com eles, né? Eles fizeram muito partindo mais um mapa mental, né? Partindo de um único eixo, vários troncos, mas não relacionavam os conceitos. Então, essa é uma boa atividade a ser pedida. Aula de hoje. Aula de hoje, campo geral. Não tem sequência didática. Esse livro, geralmente aqui em São Paulo, é lido na terceira série, salvo algumas escolas que têm ensino médio de 2 anos ou 2 anos e meio, que às vezes vai ler na segunda série. É um livro que cai na FUVEST, então tem muito resumo de internet, né, umas coisas mais básicas, umas aulas mais curtas. E não tem a sequência didática porque eu não dou aula desse livro, resumidamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer é um exercício de análise e interpretação do texto. Tá? Como se fosse uma aula mais universitária, digamos. Tá? Dentro do limite do nosso espaço. Só para ponderar aí, se alguém me questionar o que eu faço, enfim, o que eu estou dando é instrumentos aqui para a gente pensar esse texto do campo geral. Outra coisa, esse curso, essa aula em específico, ela foi bastante desafiadora para preparar. Por quê? Por conta da pandemia. Vocês vão entender o que eu vou falar daqui a pouco, mas tem alguns textos que só tem na biblioteca, e a biblioteca não está acessível no momento. Então, eu vou mostrar um livro para vocês, fundamental, sobre corpo de baile, que só tem na biblioteca. Não tem PDF. Eu até vou falar assim, se alguém tiver o PDF, me manda, pelo amor de Deus, que é um livro muito importante. E para vender, tinha um cara no Mercado Livre vendendo a R$100, e o livro pequenininho, enfim, nem ia chegar se eu fosse comprar. E outros livros aconteceram isso. Então, eu tive uma limitação aí de acesso à fortuna crítica mesmo. Como isso acontece de fato, né? Como a gente precisa da biblioteca. Então, tem coisas que eu vou mostrar e não vou aprofundar por esse ponto. O outro desafio é que,
preparar Campo Geral é muito desgastante. Porque você vai lendo, você fala, agora eu sou um leitor maduro, já estudei Guimarães Rosa, eu não vou chorar, vou ficar bem. Aí você já começa a chorar, já passou essa parte agora do dito, tô bem, aí o final você já tá chorando de novo. Então é um curso sobre sensibilidade, né? E como que você vai dar uma aula de sensibilidade? Você só sente, não tem muito o que explicar. E como que você coloca isso no ensino médio? Faz uma prova de Campo Geral. Fico imaginando o Guimarães Rosa, né? Sabendo que tem prova do livro dele. Enfim, são os desafios sobre Campo Geral. Nós vamos começar ele com pouco acesso à literatura, com muitas lágrimas. Acho que eu vou soltar a lista. Foi todo em cima do Miguelinho. Sim. Não tem como. Você vai... Agora não. Eu sei o que vai acontecer, né? Mas você lê, não é possível. Porque não é o que, né? A grande questão da literatura não é o que acontece, mas como acontece. Como é colocado. Espera só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui. Ia compartilhar de um jeito, não consegui, vai ser a tela inteira mesmo. Tudo bem, Campo Geral. Campo Geral é a primeira novela de Corpo de Baile, tá? Então a gente vai discutir isso daqui a pouco. Tem alguém com o áudio aberto? Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu iniciar a aula? Não? Deixa eu só ver aqui, peraí. Selma, Oi. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Aí você desliga aí pra gente, please, porque fica um chiado, embora você esteja em silêncio. Desculpe. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Campo Geral. Começo com duas epígrafes, uma que aparece na obra, né? Não é uma epígrafe da obra, é uma epígrafe da apresentação. Aquele mal entende do que é, catrumano labutante como nós. Essa é uma frase, né, que o pai do Miguelinho vai se referir ao seu Aristeu. E ela é importante porque vai mostrar quem são esses personagens, qual é a consciência que eles têm. Eles são catrumanos. Catrumanos são figuras que vão aparecer em Grande Sertão Veredas. Dentro da miséria do sertão, os catrumanos são aqueles que são mais explorados, são os mais desvalidos, os mais desumanizados. Eles são explorados pelo seu abão. Nesse momento é o que o Reobaldo tem uma epifania ali, né? O seu abão quase alicia os jagunços, e ele fala, não, opa, não é isso que eu quero, é outra coisa, eu quero vingança. E depois que o Reobaldo se confronta com os catrumanos, é que ele vai para as veredas mortas fazer, em tese, o pacto com o diabo. Então, os catrumanos é uma referenciação a personagens extremamente desvalidos no universo de Rosa. Tem um poema aqui do Manuel Bandeira, eu vou ler rapidamente, não vamos analisá-lo inteiro, mas vou fazer um comentário. Velha chácara. A casa era por aqui. Onde? Procuro e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos. Tantos que a morte levou. E a vida
nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Esse poema do Bandeira, que está em Lira dos 50 anos, tem uma coisa que vai aparecer no Rosa, né? O menino ainda existe, ou seja, a infância persiste no homem de 50 anos. E ela existe onde? Existe na linguagem, na poesia. Então, é uma infância que resiste por meio e na literatura. É isso que o Bandeira está tratando. É isso que vai acontecer em campo geral. Uma infância do autor que vive e revive na linguagem, na literatura. Muito bem. Eu vou usar esta edição aqui, da Global, que é a mais... é a recente, né? A última lançada. É uma edição que só tem o campo geral, só tem a história do Miguelinho. O que acontece? O que acontece com o Guimarães Rosa em geral? Quando ele cai no vestibular? Existe uma fragmentação da obra dele, né? Corpo de Baile, ele é uma unidade. São 7 novelas. É um livro só, dividido em novelas. O que o mercado editorial faz? Vai dividindo essas novelas. Então, inicialmente, o Rosa vai publicar Corpo de Baile em 2 volumes. E as 7 novelas estão distribuídas nesses 2 volumes. Essa é a capa da primeira edição. Depois, ele vai aceitar dividir em 3 volumes com outros nomes, né? Até sair esses 3 volumes aqui. Sai primeiro na José Olímpio, depois vai para Nova Fronteira, né? E depois, sem o consenso do Rosa, as editoras começam a soltar os contos e as novelas separadamente. Então, você consegue comprar, por exemplo, o Augusto Matraga isolado, o Burrinho Pedrez isolado e Campo Geral isolado. Isso vai dando uma ideia de uma certa fragmentação da obra, né? E aí você perde, o leitor, principalmente o leitor do ensino médio, ele perde a noção de unidade do corpo de baile. A gente vai ler o Campo Geral faz parte de um livro gigante. Se você compra uma edição que só tem ele, e não tem nenhuma introdução, nada, você perde essa noção do todo. Tá? Então a gente vai tentar recuperar um pouquinho dessa totalidade de corpo de baile. Lucas, posso perguntar uma Vou falar. coisa nesse sentido? Sim. Os vestibulares exigem essa noção de todo ou eles também tratam individualmente, você sabe? Trata individualmente. Tá. Quer dizer, o que se fez por enquanto é tratar individualmente. Sim, é o primeiro ano, né? Esse é o segundo, na verdade, né? Que tem. Do Campo Geral, sim. Isso. Mas, por exemplo, salvo engano, Matraga estava na Unicamp. Não sei se está ainda, mas estava na Unicamp. E estava só o Augusto Matraga. Verdade. Então, enfim, a Unicamp tem a sua virtude de dar pluralidade à sua lista, mas também fragmenta um pouco, né? Para o leitor, a experiência total da obra tem que estar dentro de uma totalidade. É isso aí. Então, assim, Corpo de Baile é uma unidade. Vou comentar alguns traços dessa unidade. Tá? O próprio título já diz. É um corpo que vai formar ali, como se fosse um balé, né? O baile. Um corpo de baile. São pequenos fragmentos que formam uma totalidade em movimento. Aí tem uma interpretação, essa interpretação muito louca, que todo estudioso de alguma novela de corpo de baile vai passar. Tá? O cara vai estudar só o Recado no Morro, vai passar por aqui. Esse é um estudo da Heloísa, eu vou mandar aqui. Peraí, deixa eu parar aqui. É esse estudo aqui, ó.
esse é o livro que não tem lugar nenhum. E que se alguém tiver o PDF, me manda, pelo amor de Deus. É o livro chama Raiz da Alma, da Heloísa Vilhena Araújo. É um dos estudos mais importantes sobre corpo de baile, né? Ele é um estudo... A Heloísa conheceu Guimarães Rosa, né? Ela é da velha guarda das professoras. Deixa eu só pôr para apresentar aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o Recado do Morro, né? E vai propor uma análise do todo. Por quê? Recado do Morro, o próprio Guimarães Rosa vai explicar. Recado do Morro é como se fosse o universo. Cada fazendeiro que aparece ali representa um planeta. Essa análise é muito fácil de achar, tá? Tá naquele livro As Cores do Rosa, da Adélia Menezes Bezerra, que eu falei para vocês algumas aulas passadas. Então, você tem essa referência mais clara. Recado do Morro representa o universo. Cada fazendeiro, um planeta, né? E você tem ali, enfim, a importância da terra, né? Porque o recado emerge do morro, etc, etc. Beleza. O que a Heloísa vai fazer? Vai pegar essa referência e expandir para todo o corpo de baile. Então, ela vai constatar que em Corpo de Baile, cada novela representa um planeta e representa um deus. Então, eu coloquei em siglas aqui, né? Sol, Apolo, Campo Geral. Júpiter, Zeus, História de Amor, né? E aí vai a história de Lelo e Lina, Recado do Morro, Dão Lalalão, Cara de Bronze e Buriti. Se vocês me perguntarem esse recheio aqui, né? As referências centrais, eu não vou saber falar porque eu não consegui ler o livro da Heloísa, que só tem na biblioteca. Eu li alguns comentadores, algumas coisas, tal. Enfim, a referência é essa para quem quiser saber, tá? O que você tem é a ideia da figuração do céu e dos corpos celestes de maneira harmônica. É uma concepção de um espaço greco-romana, né? Então, não é a referência moderna. A Lua vai ser considerada um planeta, por exemplo. Mas o que a gente vai conseguir, eu vou conseguir explicar um pouco. De que modo Campo Geral tem uma referenciação ao Apolo e ao Sol. Tá? E um pouquinho também da Lua, Artemis e Buriti. Também tem só para título de curiosidade, também tem uma associação com minérios. Então, um é o estanho, o outro é o ouro, enfim, e por aí vai. Tudo isso está lá na Heloísa e tem alguns outros comentadores que falam disso também. Depois eu vou compartilhar um doutorado aí para quem tiver curiosidade, muito louco, que vai fazer um mapa astral, assim, literalmente, né? Não mapa astral, como é que fala? Não é astrônomo, da astronomia, né? Não, enfim, esses mapas que tem no jornal, por exemplo. E tem esse doutorado que vai tentar fazer um mapeamento, porque o Guimarães Rosa, ele tinha todo um estudo de mapas e navegações atrelado aos corpos celestes, e aí esse doutorado faz essa comparação muito louca, enfim, depois eu compartilho. De todo modo, Campo Geral, Apolo, Sol. Apolo, deus importante, a gente vai explicar, eu vou explicar daqui a pouco, mas ele é irmão da Artemis. Os dois são deuses gregos, né? Caracterizado pelo uso da flecha. O contraponto ao Sol será a Lua, o dia e a noite. A primeira narrativa é Campo Geral, a última é o Buriti. Não sei se vocês sabem, mas o Miguelim, ele vai reaparecer em Buriti.
vai reaparecer de maneira secundária, tá? Toda a narrativa do Buriti, né, que é a maior do Corpo de Baile, ela se passa sobretudo à noite, né? À noite é quando os fazendeiros vão, enfim, buscar as relações amorosas, né? Tudo se dá ali de maneira romântica e ao anoitecer. E o sol já tem outra importância em Campo Geral. Então tem esse paralelo aqui, esses dois extremos com as duas novelas. Outra unidade é que os personagens, eles vão transitar de uma novela para outra. Vários personagens fazem isso. Eu vou mostrar somente os personagens de Corpo de Baile, né? Como esses personagens de Corpo de Baile aparecem em outras novelas. Então, por exemplo, na história de Lelo e Lina, vai aparecer o Tomezinho, a Adrelina e a Chica, né? 3 aí dos irmãos do Miguelinho. Eles aparecem adultos já. O Tomezinho vai ser caracterizado quase que de maneira idêntica ao pai, o Fero, né? O Bero, na verdade, o Bero que é o Fero. Então ele é um sujeito duro, sisudo, né? Um sujeito muito sério, assim, embrutecido mesmo. E ele aparece na história sendo literalmente corneado pelo Lélio, né? O Lélio vai, enfim, cometer um adultério ali com o que era a mulher do Tomé. E o Tomé não vai se vingar da mulher e vai embora. Tá? Então parece ter uma cena ali, esses homens embrutecidos sendo traídos. A Adrelina e a Chica têm um destino diferente da mãe, né? Elas vão poder escolher com quem elas vão se casar. Isso é importante na narrativa, né, do Campo Geral. A Adrelina, ela vai ser pintada como alguém mais soberba, né, muito parecida com a avó, né, a avó Isidra. A Chica, que é mais nova, aparentemente também é míope, e as duas vão poder construir relações por meio do afeto, diferente da mãe. Tudo isso se passa no Pinhém. O Pinhém é uma das fazendas que aparece no que hoje é o segundo volume do Corpo de Baile, né? É no Urubuquaquá e no Pinhém. O Pinhém é perto do Mutum. O que você constata na vida adulta dos irmãos de Miguelinho? Que a vida permanece a mesma, que a precariedade social se mantém estagnada. Então, aquela vida de catrumanos parece se conservar aqui ao passar do tempo, e em outro lugar. O Grivo, personagem importante também, vamos comentar, ele vai aparecer como uma figura central no Cara de Bronze. Qual que é a história do Cara de Bronze? Tem um fazendeiro, ele está doente, né, por isso que chamam ele de Cara de Bronze, e ele pede para um dos seus vaqueiros, no caso, o Grivo, percorrer ali as fazendas, tal, os sertões, e voltar e contar para ele o que ele está vendo. O Grivo é um grande contador de histórias. Então, ele tem uma sensibilidade visual para o sertão e uma sensibilidade no ato de contar histórias. Então, ele vai reaparecer no Cara de Bronze com essa função, né, de recontar e recantar o mundo para o seu patrão. Por fim, aparece na última novela o Miguel, que é o Miguelinho. A primeira vez que você lê, você fica um pouco decepcionado, porque o foco não é o Miguel. Ele é um personagem muito secundário. Os principais é o fazendeiro ali, o Ioliodoro, né? Tem a filha, tem a nora, umas relações incestuosas que acontecem ali. O Miguel, ele volta para o Buriti como alguém com um certo gabarito. Ele volta como um veterinário, alguém muito instruído,
Então marca ali uma ascensão social do Miguel, que vai embora no final do Miguelín, né, como vocês sabem. Ele vai ter uns embates ali com os vaqueiros, né, com os trabalhadores da fazenda, porque ele é o cara agora instruído, veterinário, vai lá para cuidar do gado, né, vai para vacinar o gado. Aí os caras querem cuidar do gado com crenças locais, então rola esse embate de um certo progresso que vem da cidade, na figura do Miguel, e com um atraso ali da fazenda ainda. O Miguel é, finalmente, a representação do progresso adentrando ali o sertão. Tá? Algo importante quando ele reaparece é que ele não é mais aquele menino contador de histórias. A gente vai pensar o porquê. Então, ele é um veterinário, ele tem prestígio social, ele não conta mais histórias, e ele está prometido para a Maria da Glória, né, filha do fazendeiro local. Então, há muita consideração pela figura do Miguel. E ele não reaparece no Mutum. Não tem nenhuma referência dele voltando para o Mutum. Muito bem. Então, alguns índices de unidade são esses, né? O livro ele é publicado em 2 volumes, há uma harmonia celestial, há uma referenciação, e os personagens transitam entre as novelas. Enfim, aí a gente entra na primeira novela de Corpo de Baile. O Guimarães Rosa vai dar um nome ao gênero das histórias. Claro que a gente tem que desconfiar do Rosa, né? Ele vai sempre transcender as amarras dos gêneros, mas ele vai chamar as 2 primeiras histórias, que é a história do Campo Geral e uma história de amor. História de amor é do vaqueiro Manuelzão, um cara que existiu, foi até no Jô Soares, né, com quem o Rosa teve um convívio bastante relevante. Então, os 2 livros, 2 novelas iniciais, ele chama de poemas. Campo Geral, história de amor. Muito bem. O que isso nos mostra? Se é poema, haverá um predomínio do lirismo. Serão narrativas, acima de tudo, líricas. O tom da narrativa é lirismo. Tá? É um grande poema, não está versificado, com imagens poéticas, que vai trabalhar com sensibilidade. Outro quesito importante é que Campo Geral, segundo o próprio Rosa, ele dá a visão geral do livro todo. Então, você entrando ali em Campo Geral, você vai entender qual é o tom das outras narrativas, qual é a ambiência espacial dos personagens. Então, é a porta de entrada para você entender as outras narrativas também, né? Todas as narrativas serão muito líricas, vai ter alguns traços épicos também, mas bem amortizados, né? Não vai ser como o Grande Sertão, que os jagunços estão lá se matando a toda hora, tudo é muito lírico. Corpo de Baile é sobre 2 coisas, basicamente. Relações amorosas e o poder da palavra. A palavra encantatória. Tá? Daí a gente depreende o lirismo, né? Traço lírico de cantar o mundo e o lirismo das relações passionais. Também. Bom, tem muito personagem, vamos começar com os secundários, né? A mãe do Miguelín, Nhanina, uma personagem sonhadora, melancólica e aparentemente adúltera, né? Começa a história com a insinuação de que o pai, o Bero, descobriu uma relação adúltera entre a Nhaninha e o tio Terês,
né? Daí o tio Terês vai ter que ir embora. Depois deixa entender que ela teria um caso com o Luiz Altino também. O Bero vai matar o Luiz Altino, depois vai se matar. Ela é uma personagem bem mais nova do que o Bero, isso fica bem marcado. Uma personagem sonhadora e passiva. Tanto que o Miguelinho vai se irritar muito com ela, né? Porque ele vai ser espancado pelo pai, vai sofrer algumas injustiças e a mãe não faz nada para protegê-lo. Então essa personagem aí está sempre suspirando por uma vida para além do Bero. Bero é o pai do Miguelinho, ele é apaixonado pela mulher, é totalmente afetuoso com a mulher, mas esse afeto não é recíproco. Ele é um sujeito, por outro lado, extremamente violento, né? A avó fala que ele tem o coração de osso, ciumento e utilitário, né? Ele está muito marcado pelo universo do trabalho. Não é um sujeito da subjetividade, um sujeito da sensibilidade. Tudo para ele segue um pragmatismo do trabalho. Ele é um sujeito violento? Sim. Mas ele também tem uns lapsos de afeto. Então, ele vai espancar o Miguelinho, mas quando o Miguelinho fica doente pela segunda vez, após a morte do Dito, ele vai ficar desesperado, vai chorar, né? O Miguelinho pede laranjas, ele vai atrás das laranjas, sertão adentro, não encontra as laranjas, encontra outras coisas, né? Abacaxi e tal, mas ele tem esses lapsos aí de sensibilidade. Mas quando ele é violento, a violência é predominante. Tio Terês, personagem mais do afeto, né? Ele é uma espécie de guia e guardião de todo mundo, sobretudo do Miguelinho. Assim como os tios aparecem lá nas margens da alegria e nos cimos das primeiras histórias. O menino, nos dois contos, ele também está resguardado ali pelos tios, né? Os tios são os guardiões. Então, a figura do tio, ela tem essa dimensão mais afetuosa, né? Diferente do pai, que é o cara que pune. Quem vai organizar essa casa é a avó Isidra, que na verdade é tia-avó, né? Vai explicar lá que a mãe da Nhaninha morreu e que os vaqueiros deixam entender que ela era, entre aspas, uma mulher fácil, né? Que os caras entravam no quarto dela, o Miguelinho não entende o que isso significa. Insinuando uma predestinação a um comportamento luxurioso das mulheres. Tudo no campo da insinuação. A avó, então, ela é a figura da moral cristã, da ordem. Toda a referenciação dela é no cristianismo. Então, ela vai expulsar o tio Terês, vai chamar ele de Caim, né? Aí os meninos vão ficar pensando, Caim e Abel, como assim, então? Quando o tio Terês volta para tomar o lugar do irmão que se matou, ela vai embora. Ela não aceita aquela relação de um irmão tomando o lugar do outro, né? Ela vai perseguir muito a mãe Tina, né? Com a sua religiosidade de matriz africana, ela fica destruindo as mini esculturas que a mãe Tina faz. Então, a moral cristã ali, nível hard. Luiz Altino, um agregado, né, um sujeito que vai aparecer para ajudar o Bero na plantação, depois vai ser insinuado que teve um caso com Nhanina, o Bero vai matar ele e depois vai se matar. Mãe Tina, personagem muito interessante, né, ela é uma ex-escrava, né, dos tempos, não é o período escravocrata aqui, mas ela teve a vivência na escravidão, ela é uma agregada da família,
e vai ser muito marcada pelo sincretismo religioso, né? Se por um lado ali está a moral cristã, aqui a gente tem uma mistura do cristianismo com religiões de matriz africana. A mãe Tina é uma personagem que vai dar a dimensão histórica do livro. Um paralelo interessante é com o Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Por quê? Os dois se passam em Minas, os dois se passam mais ou menos no mesmo tempo histórico, ou seja, logo pós a escravidão, e vão mostrar esses ex-escravos sendo incorporados às famílias, mesmo famílias mais pobres, né, na figura de agregados. Então a gente nota ali, né, essa dimensão histórica dos agregados agora, no início da República, com uma outra formatação, né? Não é mais o cara branco que vive de favor, agora são esses ex-escravizados. E muitos outros, né? Muitos animais, outros vaqueiros, e por aí vai. E aí a gente tem, claro, os mais importantes, Dito, Miguelim, Seu Aristeu, Ciarlinda e o Grivo, que são os contadores de histórias. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Desembesto a falar aqui sem ver ninguém, é sempre estranho. Não? Beleza, então. Vou voltar. Bom, aí você tem os personagens contadores de histórias. A palavra aqui para o Rosa, ela é nuclear. O ato de se contar histórias é uma das questões mais relevantes para o Rosa. O Riobaldo é um contador de histórias, né? A gente vai ver outros. Lalino Salatiel é um contador de histórias. O primo Argemiro era um contador de histórias. Por aí vai. Então, esses são os contadores de histórias. A gente vai ver um de cada vez. Então, seguindo a progressão dos mais secundários, a gente tem o Grivo e a Ciarlinda. Daqui para frente, na nossa aula, vai ter bastante texto. Isso foi difícil de preparar a aula. Qual parte eu escolho? Contação de história tem toda hora. Uma parte linda, tem toda hora. O livro todo está grifado. Então é muito difícil escolher os trechos, tá? Então vocês podem falar, mas aquela parte não é uma contação de história? É também. Eu escolhi algumas aqui. Se eu fosse colocar um monte, ia virar uma replicação do livro, a aula ia ficar maçante, etc. Daqui para frente, então, a gente vai ter bastante texto. Então eu vou precisar que vocês leiam para mim. Tá? Então, sem ficar com vergonha aí, igual da última aula, vai ter bastante texto. Eu atropelei meu colega, não tem problema, mas eu vou precisar que vocês leiam os trechos. Então, alguém, por favor, leia para mim o trecho do Grivo e da Ciarlinda. Posso ler. O Grivo contava uma história comprida, diferente de todas. A gente ficava logo gostando daquele menino, das palavras sozinhas. Ciarlinda contou histórias da moça e da bicha fera, do papagaio dourado, que era um príncipe, do rei dos peixes, da gata borralheira, do rei do mato. Contou histórias de assombração, que eram as melhores, para se estremecer. Miguelim, de repente, começou a contar histórias tiradas da cabeça dele mesmo. Uma do boi, que queria ensinar o segredo ao vaqueiro, outra do cachorrinho, que em casa nenhuma não deixavam que ele morasse. Andava de vereda em vereda, pedindo perdão. Essas histórias pegavam. Mãe disse que Miguelim era muito ladino.
Depois, diz que o dito também era. Muito obrigado. Os trechos vão ter várias variações linguísticas, tá? Vai ter um monte de acento circunflexo, vai ter uns porquê sem acento, e é tudo isso mesmo, tá? O que a gente tem aqui? A apresentação do grivo. Grivo é o sujeito que contava a história comprida. Daí você entende por que lá no Cara de Bronze ele vai ser escolhido para recontar o mundo ao fazendeiro adoentado. A Ciarlinda é uma personagem contadora de histórias, né, que os meninos adoram. E aí começa a mostrar que o Miguelin também vai tentar contar histórias, né? Miguelin, de repente, começou a contar histórias. Como que o Miguelin conta história? A partir de outra história. Ele sempre vai precisar da ajuda de alguém. Geralmente, do dito. Ele não instaura histórias do nada, né? Ele é um sujeito pautado na história do outro. Então, ele é um contador de história? Ele é. Mas ele não é tão proficiente quanto os outros, o Grivo, a Ciarlinda, o Aristeu e o próprio Dito. Interessante é o finalzinho. Mãe disse que Miguelin era muito ladino. Depois disse que o Dito também era. A mãe percebe que Miguelin e Dito são ladinos. O que é ladino? Ladino é um sujeito esperto, quase malandro, mas, sobretudo, aquele que fala bem, aquele que é contador de histórias. Um dos grandes contadores de histórias do universo rosiano é o Lalino Salatiel, A Volta do Marido Pródigo de Sagarana. Não à toa, o seu nome, Lalino, se aproxima de ladino. Então, todos os personagens ladinos do Rosa são contadores de histórias. Tá? De algum modo. Em Grande Sertão, Riobaldo e Zé Bebelo. São os dois grandes ladinos. E depois, Lucas, o narrador vai dizer que quem era ladina também era mãe, né? Depois desse trecho. Sim. Que não aparece como contadora de história, mas enfim. Não aparece, mas é uma personagem sonhadora. Então ela é uma personagem da vivência da história, mas não contadora de história. Sim. Perfeito. E um ladino reconhece o outro, né? Bem lembrado. Então é isso, né? O ladino, ele é um contador de história. Só tem um personagem ladino no Rosa que não é contador de história, que é o burrinho do começo de Sagarana. Né? Sete Estrela. Ele é extremamente perspicaz, é o único que não vai se matar lá no Rio, né? E não é um contador de história, porque é o burrinho. Muito bem. E ficam à vontade para me chamar mesmo, essas interpelações. Dito, muito bem. O Dito, antes de falar dele, a gente vai ler, tá? Enfim, quem vai ler, por favor? Eu posso ler. Mas por que você inventou no capeta, Dito? Por quê? É porque do capeta todos respeitam, direito, até vovó Isidra. O Dito, menor, muito mais menino, e sabia em adiantado as coisas com uma certeza, descarecia de perguntar. De onde o Dito tirava aquilo? Dava até raiva aquele juízo sisudo, o poder do Dito de saber e entender, sem as necessidades. Microfone Lucas, desligado. acho que você está desligado. Obrigado. O Dito é um contador de histórias também. É o irmão mais novo do Miguelin, é o que vai morrer, né? Para nossa desgraça de leitores, vai cortar o pé, e naquele contexto lá, infeccionou, morreu. Né? E ele é um personagem referência para o Miguelin. Né? E aí, ele em vários momentos
vai perceber as coisas que o Miguelin não vai perceber e vai contar algumas anedotas. Então aqui é uma parte que eles vão enganar a avó, né? Aí o Miguelin fala, por que você inventou a história do capeta? É porque o capeta todos respeitam direito, até a vovó Isidra, né? Então ele tem a perspicácia de entender o contexto e a personalidade da avó. O Dito é um sujeito extremamente racional. E se ele conta uma história, ela tem uma utilidade. Então sua personalidade se aproxima da personalidade do pai. Ao passo que a gente vai ver o Miguelin tem uma personalidade mais próxima da mãe. Tanto que o pai, sofrendo, né, quando o Dito morre, fica exclamando que morreu o filho errado, que deveria ter morrido o Miguelin, e não o Dito, etc., que era seu filho preferido, etc., etc. Fica aquela sofrência ali. Então, o Dito é um sujeito extremamente racional, um sujeito que domina recursos retóricos, e é um sujeito da sabedoria, né? Dava até raiva. Aquele juízo sisudo, o poder do Dito de saber e entender. Essa é uma das chaves para entender toda a narrativa, saber entender. Né? O Dito é um sujeito esclarecido, dono da sabedoria. Tá? Tudo bem, o Dito? Tudo. Beleza. O contraponto ao Dito é Miguelin. Miguelin, vamos falar bastante dele, né? Personagem principal. Ele tem, na narrativa, ele começa aí com 8 anos, né? Então ele tá vindo, né, de outro lugar com o tio, né? Acabou de ser batizado ali. Tem umas coisas curiosas. Então ele, quando é criança, vai ser batizado pelo sangue de um tatu para vingar. É um sujeito que não gosta que judie dos animais, não gosta de caçar, não gosta de ver judiação, tanto que vai virar veterinário depois. É um grande fabulador, né? Vai inventar histórias, e um grande apreciador de histórias. O Miguelin vai ser uma correspondência do Guimarães Rosa. O Miguelin é a infância do Rosa vertida na literatura. Porque o Rosa e o Miguelin são contadores de histórias. E são apreciadores dos contadores de histórias. Dos vaqueiros, das crianças, daquelas mulheres contadoras de histórias também. Então, o Miguelin é um Rosa ficcionalizado. Bom, ele vai tentar compreender, fruir, apreciar esteticamente e criar o mundo. Então ele vai criar fabulações, vai criar cosmogonias únicas a partir da contação de história. A gente vai ver também como que o sensorial e o visual se chocam com Miguelin. Então a gente vai ler vários trechos, acho que eu vou fechar meu áudio, né? Para a hora que vocês forem ler. E aí eu volto. Deixa eu ver se tem. Vamos começar com os trechos. Aí a gente vai dissecando o Miguelin. Deixa eu tirar meu áudio aqui, enquanto alguém já se habilita para ler o texto. Quem vai ler? Eu posso ler. Se lembrava de seu Aristeu, fazer histórias, tudo com viver limpo, novo, de consolo. Mesmo ele sabia. Deus mesmo era quem estava mandando. Dito, um dia eu vou tirar a história mais linda, mais minha de todas, que é a com a cuca pingo de ouro. O Dito tinha alegria nos olhos. Depois dormia, rindo simples, parecia que tinha de dormir a vida inteira. Obrigado, Marcelo. Até a sua Pingo de Ouro participou aí, né? Exato. Bom, esse é um dos trechos talvez mais importantes da narrativa, né? O que acontece aqui?
para lembrar. Pingo de Ouro era uma das cachorras ali, tem vários cachorros ali, né? Tem um que morre com o tamanduá, é uma cena muito triste também. Tudo é tristeza aqui, né, praticamente. E aí os cachorros ficam procurando, tal, o irmão. Mas Pingo de Ouro era uma cachorra mais velhinha, né? Que adorava o Miguelinho, estava ficando cega já, e o pai dá essa cachorra para os tropeiros. Então, é a primeira grande perda do Miguelinho, ele fica péssimo. Mas aí o que acontece? Ele ouve a história da Cuca e cria uma nova história, a história da Cuca Pingo de Ouro. Né? Dito, um dia eu vou tirar a história mais linda de todas, que é a Cuca com Pingo de Ouro. O Dito tinha alegrias nos olhos. Né? Então, o Dito, ele percebe, ele tem a perspicácia da função da fabulação. Quando o Miguelinho cria uma narrativa da Cuca, Pingo de Ouro, ele está eternizando a Pingo de Ouro. Né? Então, ele perde a cachorrinha, mas a narrativa faz a compensação. Ela volta por meio da literatura, por meio da narrativa. Então, essa é uma função primordial da fabulação na narrativa, né? É uma compensação às perdas. Aí eu vou fazer alguns paralelos com os contos das primeiras histórias e o texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura. O texto do Antônio Cândido, muita gente já conhecia, outras pessoas devem ter lido, tem o vídeo também. Ele vai tratar de vários assuntos. Ele escreveu ali um momento de redemocratização do Brasil, né? Então, era um evento para reafirmar direitos humanos, e o Cândido foi convidado para falar de direito à literatura. Ele vai falar de vários aspectos do direito à literatura, né? Então, vai falar que, por exemplo, a literatura gera empatia, e uma sociedade democrática passa pela empatia. Só que somente uma sociedade democrática dá acesso à literatura. E aí você tem empatia. Então vira um jogo de idas e vindas, né? Você precisa de um para ter o outro, precisa do outro para ter um. Então a literatura tem essa função externa ao sujeito. Eu crio empatia pelo outro que eu não conheço, né? E aí isso vai ajudar a construir uma sociedade mais igualitária, mais humanizadora. Muito bem. Mas ele vai falar também que a literatura tem uma função interna ao sujeito. Ele começa lá. Bom, fabulação é algo inerente a todas as pessoas. Mesmo as pessoas com um nível de escolaridade mais rudimentar. Então, quando eu estou sonhando, eu estou fabulando. Quando eu estou imaginando qualquer coisa, uma relação amorosa, uma ascensão social, todas essas imaginações são fabulações. E o que é a literatura? É uma construção, uma organização muito bem elaborada de uma fabulação. Então, quando você entra em contato com a literatura, você pode compreender coisas que você não sabe nomear. É aquela coisa, né? Você sente alguma coisa, você tem um caos, mas você não sabe nomear. A literatura dá forma àquele caos, organiza, e aí você compreende aquele caos, seja qualquer coisa. Né? Você compreende o mundo a partir da literatura, porque a literatura organiza o mundo. Ao organizar o mundo, eu me organizo internamente. Então, a função literatura para o sujeito leitor é organizar, né? Eu entendo o outro e me entendo a partir do texto literário. Então, por isso que a literatura é fundamental. Ela constrói uma sociedade mais igualitária e ela faz com que o sujeito se conheça, se organize, se humanize, configure a sua identidade, a sua individuação.
Tudo isso por meio de construções linguísticas que ordenam o caos externo à língua. Parênteses, muito resumido, direito à literatura é isso. Lá nas primeiras histórias, eu pedi, leiam As Margens da Alegria e Os Cimos. Quem lê Os Cimos sabe que uma continuação do outro, né? Bom, são 2 contos, um menino, referências a Brasília, né? Brasília começa e termina o livro, então a modernidade emparedando o sertão, e esse menino vivendo a construção de Brasília, ele vai ter algumas perdas, né? Então, a mãe está doente, depois ela volta, tem um peru lá que ele admirava muito, que é morto, na primeira narrativa, e ele perde o seu bonequinho macaquinho. O que ele vai perceber no final do último conto das primeiras histórias? Ele vai tomar consciência da sua capacidade narrativa. Toma consciência de que ele pode criar uma história. E aí ele, já feliz, cria uma história em que aparece a mãe já saudável, o vagalume, o peru, né? Figuras da natureza que vão gerar o deslumbramento, e o bonequinho macaquinho que ele tinha perdido. Então, ao narrar, ele consegue resgatar aquilo que são seus objetos de valor. E aí ele termina alegre. A gente vai ver o finalzinho desse conto também. Ou seja, a fabulação nos cimos é uma compensação às perdas. A tomada de consciência da fabulação compensa as perdas. A mesma coisa vai acontecer com o Miguelinho. Ele perde a sua cachorra, né, tão querida. Mas quando ele vai contá-la na sua narrativa, ele prolonga a vida desse objeto amoroso. Compensa a sua perda e dá prolongamento infinito àquilo pelo qual ele sente tanto afeto. Então, essa é uma função fundamental da fabulação ali, né? A fabulação toda hora aparece para compensar as perdas, e são inúmeras na narrativa. Ela também é um refúgio da precariedade local, no Miguelinho, né? Então, a gente começou aqui, nós somos catrumanos, né? O Mutum é um espaço de pobreza, abandonado pelo Estado. Essa miséria local, ela encontra a evasão nas narrativas. Então, fabular tem essas 2 funções: evadir ao espaço empírico, precário, e eternizar elementos que foram perdidos. Tudo isso ajeita o sujeito a se reencontrar, a se reorganizar internamente. É o caso do Miguelinho, né, que se reorganiza, né, quando ele cria narrativas. Tanto que, quando o dito morre, ele vai pedir para a mãe falar sobre o dito. Ele busca a voz da mãe para resgatar essa figura do irmão. Ele não consegue contar uma história do dito, ele está sofrendo muito, mas ele sabe que a voz poética resgata os entes queridos. Então ele busca na palavra da mãe. Ele vai reaparecer, né, o dito em outra palavra, né, a palavra do papagaio. Veja, de um lado, então, perdas, compensação das perdas. De outro, evadir o espaço precário. Por que o Miguel não vai mais contar histórias? Porque ele não tem mais uma vida precária, uma vida de cerceamento. A sua ascensão social possibilita que ele não precise mais recorrer às narrativas
para compensar a precariedade social e a recorrência da falta, da ausência. Por isso que Miguel não é um contador de histórias, tão somente um veterinário. Tudo bem essa parte? Sim. Tudo bem. Então, a vida do Miguelinho, né, é uma criança, né, que nesse contexto vai mostrar que você ser criança não significa que você tem uma infância. Vai ser uma infância muito dura, né, calcada na punição e no trabalho, né, eles vão ser colocados para trabalhar. Muito bem. Uma característica importante é que ele é míope, né? E isso fica revelado quando você lê pela primeira vez, você não sabe que ele é míope, né? Só no final da narrativa vai aparecer um médico, né? Vai perceber que ele está olhando apertado, vai dar o óculos e ele tem o deslumbramento ali de, pela primeira vez, enxergar nitidamente o Mutum. Essa miopia, como é muito comum no rosa, ela não está nem cifrada, ela está mencionada ao longo do texto. São várias pistas semeadas pelo rosa, né? O rosa costuma fazer isso, né? Contar o final da história e você não percebe. No Grande Sertão acontece isso 2 vezes. Então, a miopia dele vai aparecendo nessas pistas, tá? Então, preciso de que alguém comece a ler aqui e termine aqui. Eu posso ler, Lucas. Não porque ele mesmo, Miguelinho, visse beleza no Mutum. Nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e um lugar feio. Vigia, Miguelinho, ali. Miguelinho olhou e não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá adiante. Mas direito ele não estava enxergando. Vigia ele ali. Aonde? Não estou enxergando. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Desculpa, pode ir. Nada. Miguelinho espremia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho, com todo jeito. Olha agora. Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo, lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Muito obrigado. Ótimas leituras, hein? Então, assim, vejam, são vários momentos, tem mais, tá? Só coloquei alguns aqui. Que fica marcado que o Miguelinho não consegue enxergar, né? Não sabe distinguir o que é bonito e o que é feio, né? Não estava vendo. Não estou enxergando, né? Por que aperta os olhos assim? Então, a miopia está mencionada. Nós aqui, na primeira leitura, não percebemos. Não tem como perceber mesmo. Foi feito para não perceber. Depois a gente percebe. O Rosa é um grande defensor, né? Ele sempre fala que o texto dele tem que ser relido, tem que ser lido com devagar, ruminado, e tem que ser relido. Enfim, isso é verdade, né? Mas senão a gente só vai ler o Rosa também. Aí, esse trecho final vai demonstrar que esta novela é uma novela de formação, tá? Assim como os romances de formação. Muito resumidamente, o romance de formação é aquele romance que você acompanha o personagem crescendo literalmente, né, e se formando, se desenvolvendo, né. A gente percebe o processo de individuação do personagem, tá? O grande paradigma é o livro do Goethe, o Anos de Aprendizado, do William Meister, se é assim que se pronuncia. Harry Potter vai ser um romance de formação, né? A tetralogia da Helena Ferrante vai ser um romance de formação. Enfim, vai ter uma vasta tradição aí de romances de formação. Acho que a Mariana estudou um pouco isso, ela pode falar um pouco depois também, se for o caso. Então é isso. Por que é uma novela de formação? Porque a gente vai caminhar
num curto espaço de tempo, num curto texto, junto com Miguelin, e percebendo como ele vai aprendendo durante a vida, né? É um romance, é uma novela de aprendizagem, que culmina na cena final, né? Miguelin olhou, não podia acreditar, tudo era claridade. Tudo novo, lindo, diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Essa cena é uma cena ambígua também. Por um lado, ele literalmente passa a enxergar melhor. Do ponto de vista simbólico, é a culminância nos seus aprendizados, né? Ele aprendeu uma série de coisas a partir de várias perdas, várias descobertas, vários deslumbramentos. Ele aprende a ver o mundo. Quem vai dar o óculos para ele é um personagem chamado José Lourenço, né? Um médico. Vai ter outra cena com ele também. O José Lourenço vai representar uma nova forma de ver o mundo, né? Por meio da qual o Miguelin vai transitar agora. O óculos é um artefato ali, junto com o doutor, da esfera do universo urbano. Então ele vai falar, olha, Miguelin, essa é a maneira de ver o mundo, maneira urbana, moderna. Para onde nós vamos agora? E Miguelin, de fato, vai para a cidade, né? Vai estudar e vai virar o veterinário. Então, José Lourenço marca essa nova visão do mundo, que é o limite também dos aprendizados de Miguelin no Mutum. Aprendizados, reitero, marcados pelo afeto, descobertas e, sobretudo, pelas perdas. Tá? Ele vai aprendendo a contar histórias, vai aprendendo as coisas com o dito, aprende a assumir o trabalho, o espaço do trabalho, então ele vai quebrar os brinquedos, né, revoltado ali com a morte do dito, e vai começar a trabalhar na roça. Então, essa é uma passagem que marca ali a saída da infância para o universo do adulto, o universo do trabalho, a saída do mundo harmônico, sensível, para o mundo utilitário e seco dos adultos. Então, são esses aprendizados que vão acontecendo para culminar nessa cena final, onde, simbolicamente, ele aprende a ver o mundo. Tem um tio do Guimarães Rosa que escreveu um livro sobre a infância do Guimarães Rosa. Chama alguma coisa Joãozito, Joãozinho, alguma coisa assim. E lá, segundo o tio do Guimarães Rosa, ele diz que esta cena aconteceu literalmente e fielmente com o Guimarães Rosa. Que, de fato, veio um doutor ali, eles moravam em Codisburgo, né? E percebeu que o Guimarães Rosa era míope, deu um óculos e ele ficou encantado com o mundo. Pode ser, não sei. Mas é o que o tio do Guimarães Rosa afirma, né? Que aquela cena tem pouca ficção, que é praticamente um retrato do que teria acontecido com o Guimarães Rosa. Não sei. Tudo bem aqui, essa parte do romance de formação? Lucas, eu tenho duas perguntas, não tem a ver com romance de formação, não. Uma é uma curiosidade, já que você falou do tio do Guimarães, você sabe dizer se tem comprovação de que se essas fazendas, esses lugares que ele cita nos contos, nos livros, são verdadeiros ou são coisas que ele passou, que ele conheceu e mudou nome, alguma coisa? E a questão da contação de história é uma abstração da realidade dura que eles viviam, daquela coisa sofrida? Boa pergunta. É uma abstração, sim, mas é mais uma compensação, né? É criar uma narrativa paralela à narrativa da realidade, à vivência da realidade, né? Você
fugir da realidade, basicamente. Então, é uma narrativa paralela que tenta fugir dessa realidade precária. Sobre as fazendas, o Rosa vai se inspirar na sua infância, sim, e nas fazendas que ele visitou numa longa viagem que ele fez com um grupo de vaqueiros, tem umas fotos disso, e um deles era o Manuelzão, né? Então ele faz uma longa viagem, tem um caderninho famoso dele, que ele sai anotando tudo, e ele vai se inspirar de fato nesses locais. Outra inspiração dele são as histórias que o pai dele contava, né? Então ele, já mais velho lá, já em Hamburgo, fica mandando cartas pro pai, fala, pai, pelo amor de Deus, me conta uma história, o pai não conta, ele fica irritado, ele manda outra carta, pai, conta aquela história daquele cara que você acha que não tem importância, é importante para mim. Então, a inspiração é na realidade, sim. Mas quando ele passa pro papel, é tudo ficcionalização, né? Não vai existir o Urubuquaquá, não vai existir o Mutum, não vão existir. Eu já até comentei, né? Se faz muito itinerários que seriam itinerários dos personagens do Guimarães Rosa. Mas quem é da letras fala que não adianta se fazer isso porque está tudo inventado. Você pode ir lá no Parque Grande Sertão Veredas, ver o Cerrado, você vai pensar qual é o contexto do Grande Sertão. Mas não existe os locais que o Guimarães fala. Não existe porque o Guimarães Rosa considerava que a modernidade estava destruindo a poesia do espaço. Por exemplo, o nome das fazendas seriam nomes mais simples, né? E ele não, todo nome da fazenda é um supernome, Urubuquaquá, no Pinhém. Então, ele considera que o avanço da modernidade, seja o avanço da agropecuária, né, os eucaliptos, as sojas, etc., eles vão destruindo uma poesia que existe no nome das coisas e na própria configuração do espaço, né? Literalmente destruindo a natureza. É o que acontece lá no último conto não sei se no primeiro ou no último, né? Que o menino está vendo o cerrado sendo destruído para a construção de um aeroporto de Brasília. Então não é real, embora a gente perceba a realidade no texto. Tá bom? Ótimo. O avanço da modernidade está destruindo a poesia é sensacional. É por isso que Brasília está no primeiro e no último conto de Primeiras Histórias, né? Porque está emparedando, a modernidade está emparedando o sertão, né? O sertão não vai ser mais como ele era. No meio das primeiras histórias, você quase não tem mais violência. A palavra, a lei, dá lugar à violência. Não é mais a violência de Sagarana, que era a célula que regia tudo. Vários contos de primeiras histórias têm vários valentões. E eles não brigam. É cheio de anticlímax. Por quê? Porque a violência não é mais a célula régia. Agora é o Brasil moderno, de Juscelino Kubitschek, desenvolvimentista, que vai destruir a natureza e a poesia do espaço. Deixa eu ver aqui. Romance de formação, que beleza é isso? Mariana já veio ajudar aqui. É aquele que a formação do herói, ou seja, mudanças protagonistas ganham enredo, como estudou Bakhtin, significado do enredo. Sim, Senhor dos Anéis também é romance de formação. E uma epopeia também, né? Corpo de Baile começa e termina com Miguel. Sim. Da mesma forma que Primeiras Histórias começa e termina com o menino. Sim, sim. É coincidência? É uma coincidência consciente.
Lucas, Pode falar. eu posso falar um pouquinho? É só um Por favor. comentário, né, sobre essa cena que você analisou, né, que até você comentou, que o tio escreveu, né, que pode ser que tenha acontecido com Rosa, né? É uma experiência minha, né? Eu li o Miguelin, né? Quando eu era adolescente, não tinha a maturidade, né, que tenho hoje. Demorei para entender. Eu lembro que foi um livro difícil na escola que eu li. E a hora que chegou essa parte dos óculos, né, que eu entendi, assim, abriu, porque eu sou míope, né, eu tenho 6 graus em cada, em cada vista, e eu tive muita dificuldade de ter consciência que eu era míope, né, porque muito criança, e a professora que falou para minha mãe que eu talvez não enxergasse, eu não tinha consciência que eu não enxergava, né, e quando eu coloquei os óculos, né, abriu o mundo, assim. Então, eu me identifico muito com essa parte, e com até o Antônio Cândido, né, que ele fala, é isso mesmo, a gente se identifica, né, e eu muito nova, não entendi muito o livro, né, vou ser bem sincera na época, mas quando chegou nessa parte, abriu, assim, para mim, né, e eu gostei muito, só uma experiência com a leitura. Muito legal, muito legal. Mas é isso, esse conto, ele não é um conto para ser entendido, né? Um conto para ser sentido. E você sentiu aquilo ali, o conto cumpriu a sua função. Fala, Marcelo. Não, ainda na linha disso, que falaram sobre a correspondência entre a realidade e a literatura, como o próprio Miguelin, enquanto contador de histórias, ele é um contador de histórias que não vê o mundo, né? Então, ele não tem a realidade toda, mas ele fabula mesmo assim. Então, acho que ele é um exemplo concreto de que você não precisa ver o mundo como ele é para criar um mundo como ele deve ser ou pode ser. Perfeito, né? Que é aquilo que não precisa ser real, né? O Rosa não precisa estar ancorado na realidade, né? Exato. E por isso também que ele precisa tanto do dito, né? E dos outros Exato, pensadores. exato. Eu acho lindo quando ele fala que ele, mesmo quando ele pensa uma coisa, ele precisa que o dito diga para ser verdade, porque quando tá com ele ainda não é suficientemente certo. Perfeito. Por isso que a perda do dito, para além da perda de um ente querido, um familiar, absolutamente, né? Ele perde um pedaço de si mesmo, né? Algo que o configura. O dito é uma configuração do Miguelin. Ao perder essa configuração, vem o sofrimento, a crise, né? Que ele entra, uma crise existencial mesmo. E é o gancho para a formação também, né? A perda do Miguelin funciona como esse impulsionador. Exatamente. Que aí ele vai, né, transitar em outros espaços, espaço, por exemplo, do trabalho. Perfeito. Da dor mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Abrindo a janela para o mundo. Perfeito. Experiências aí. É isso aí. Bom, pausa. Pode ser? O café individualista de cada um. Aí a gente volta. Daqui 16 minutos. 11h20.